Boa tarde a todos. Estamos continuando, o estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 10, Lei da Liberdade, onde já passamos pela liberdade natural, pela escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, e o nosso tema de hoje é livre-arbítrio, livre-arbítrio. E é muito interessante hoje, no Dia dos Pais, a gente estar aqui para discorrer sobre esse assunto, refletir sobre esse assunto, pensar sobre essa questão do livre-arbítrio, que é a nossa liberdade, de escolha, que escolha estamos fazendo. E o Espiritismo traz para a gente essa reflexão com muita profundidade e nos coloca esse tema de forma que a gente possa estar traduzindo esse assunto em ações, para que a gente possa perceber as nossas responsabilidades em relação à presente encarnação, em relação à escolha das nossas provas, em relação ao que nós pedimos para passar na presente encarnação. Sabemos que estamos no planeta de prova e expiação, que é um planeta, o segundo planeta na escala dos planetas ainda. Vamos ter que caminhar muito para chegar ao plano de felicidade. Somos espíritos ainda imperfeitos, a caminho da felicidade, passando pelas nossas provas e pelas nossas expiações. Habitamos a Terra, é uma escola, e dentro dessa escola nós estamos aqui. Mas já estamos fazendo as nossas escolhas. Estar aqui hoje, num domingo à tarde, é uma escolha. Poderíamos estar fazendo N outras coisas, mas estamos aqui para poder refletir, para poder tentar evoluir, para poder tentar tirar de nós aquele homem velho, que ainda habita dentro de nós, e tentar adquirir novos conhecimentos, que são importantes para a nossa reflexão e para o nosso crescimento. Então, a Terra é uma escola. É o princípio básico nosso aqui, que nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Nós estamos de passagem por aqui. Sexta-feira faleceu o homem mais velho do mundo, um japonês com 116 anos. Mas ele desencarnou. Não somos daqui, estamos aqui de passagem construindo uma história. E essa história está sendo registrada a cada dia, a cada momento, a cada segundo da nossa vida aqui. E esse mundo que habitamos, esse mundo somos nós. Eu não posso querer que o outro melhore o mundo se eu não melhorar o meu nível de pensamento, as minhas vibrações, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, aquilo que eu ajo, os meus exemplos. Como é que eu quero que o mundo seja melhor se eu não sou melhor? Então, o crescimento é individual. Eu vivo na coletividade. Os conflitos me fazem melhor quando me trazem reflexão. Quando alguém aponta as minhas dificuldades, está querendo me ajudar. Mas é necessário que eu exerça o meu livre-arbítrio e a minha humildade para aprender. Que eu abra mão um pouco da minha arrogância e exerça um pouco a minha humildade. Só assim eu vou crescer como espírito. Só assim eu vou adquirindo a moral cristã que eu preciso. Só assim eu vou percebendo em mim as minhas transformações para melhor, educando esse espírito que chegou aqui possivelmente com muitas dificuldades. E com dificuldades com outro, com o meu semelhante. Então nós estamos numa escola, nós não somos daqui, o que não trouxemos não vamos levar, só levaremos as nossas conquistas espirituais, mas depende muito da nossa liberdade de ação. Nós somos os seres inteligentes da criação, por isso temos a liberdade
de discernir entre o bom e o ruim, entre o certo e o errado. Então nós estamos aqui fazendo essa reflexão, o Evangelho traz para a gente todo esse conteúdo para que a gente possa trabalhar o nosso aprendizado, né? E aqui a gente já coloca a passagem de Mateus, né? A passagem de Jesus em Mateus 7,12, onde ele já começa dizendo para não faça aos outros o que não gostarias que fizesse a você. Essa já é uma máxima em termos de crescimento, em termos de liberdade de ação. O que eu não gosto que façam comigo, por que faço com o outro? Né? Porque eu me comprazo, né, na maldade, né, nos maus pensamentos, se eu gostaria de ter bons pensamentos, se eu gostaria de ter bons fluidos na minha direção, eu não posso esquecer que a vida é uma pista dupla. A lei da ação e reação é uma realidade, tudo que vem volta, e muitas vezes numa intensidade maior. E muitas vezes eu quero quebrar o espelho, porque o que eu vi eu não gostei. Não adianta eu quebrar o espelho. Não adianta eu quebrar o espelho. A realidade não vai mudar porque eu quebrei o espelho. Eu tenho que voltar para dentro de mim mesmo e tentar verificar através da reflexão minhas dificuldades. E caminhar apesar dessas dificuldades. Somos espíritos imperfeitos, de fato. Mas temos a inteligência e temos a liberdade. Então o livre-arbítrio nos trouxe aqui hoje. A liberdade das nossas ações, das nossas escolhas. E já é um avanço, que nós poderíamos estar ainda na escuridão. Jesus fala para a gente não colocar a candeia debaixo do alqueire. Ou seja, ilumine sua consciência em primeiro lugar. Verifique o certo e o errado, o bom e o ruim. Que caminho você está tomando? Quais são as nossas ações e as nossas reações? Para que a gente possa caminhar com tranquilidade. Então, o conceito do dicionário espírita e o conceito do Rodolfo Caligari sobre livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar sua própria conduta. É um atributo do espírito concedido por Deus no momento da nossa criação. Fomos criados simples e ignorantes, mas já trouxemos o livre-arbítrio. Ignorante de pouco conhecimento, mas já trouxemos a liberdade de fazer nossas próprias escolhas e responder por elas. Não posso culpar ao outro pelas escolhas que eu faço. Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Né? Eu tenho que ter consciência daquilo que eu faço. Eu não posso ser um ser que diz assim, fiz sem saber, sem pensar. Mas onde está a minha inteligência? Onde está a minha reflexão? Que ser é esse que faz as coisas sem pensar? Então a gente não pode mais, no estágio que nós estamos, alegar que eu fiz sem pensar. Não sabia o que eu fiz. Né? E ele diz que amplia-se através da educação e das experiências. Ou seja, o nosso livre, quanto mais reencarnações eu vou tendo, mais responsabilidade com as minhas escolhas eu vou tendo. Né? E o homem sofre sempre a consequência das suas faltas. Não há uma única infração à lei de Deus que não tenha a sua punição. Por quê? Nós temos os mandamentos, nós temos as nossas escolhas, nós temos a nossa inteligência, né? Nós temos os ensinamentos. Jesus não precisava ter vindo aqui, Jesus veio para nos dar o exemplo. Jesus veio para nos ensinar. Há 2000 anos passou por aqui e nos deixou o exemplo. E nós ainda patinamos dentro dessa realidade, dentro das nossas arrogâncias, né? Dentro da nossa dificuldade de aprender, sem perceber que estamos perdendo tempo, possivelmente, nas nossas encarnações. Quantas encarnações tivemos, quantas teremos? Tudo depende do nosso esforço, das nossas conquistas, né? Uma encarnação perdida, nós seremos cobrados por isso. Que fizestes da encarnação que eu te dei?
que fizeste das provas que pediu para passar para o seu próprio crescimento, e você sucumbiu a elas, né? Que méritos você tem? Segundo a espiritualidade, tem muito mais espírito querendo encarnar, e nós fomos privilegiados, fomos agraciados com a possibilidade de passar pelo planeta para que a gente pudesse crescer, enfrentar as nossas dificuldades, as nossas expiações, dívidas passadas que já trazemos. Digamos assim, já chegamos assim com o nosso balão carregado de areia e precisamos tirar esses saquinhos de areia. E eu não posso me comprometer mais com os tormentos voluntários. Aquilo que eu sei que eu não devo fazer, mas aquilo que muitas vezes eu insisto em fazer para alimentar o meu orgulho, para alimentar a minha vaidade, para alimentar a minha vontade de superioridade, o meu desejo de superioridade, o egocentrismo, né, que ainda habita em nós. Se a gente parar para analisar, né, se a gente parar para analisar, a mesma dor que um sente, o outro sente. Em períodos diferentes, com dificuldades diferentes, mas a mesma dor que dá em um, dá em outro. A mesma dificuldade que um tem, o outro tem. Ou seja, quem de nós pode se achar, se considerar superior a quem aqui, nesse planeta de dificuldade? Chico coloca que nós estamos aonde precisamos, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Não estamos aqui a passeio, Impossível alguém pensar que está aqui a passeio, e que desencarnou, acabou tudo. Se for assim, como justificar as diferenças? Quem poderia justificar as diferenças? Do bom, do ruim, do certo, do errado, daquele que toma um caminho, daquele que toma outro, daquele que nasce para viver 116 anos e daquele que nasce para nem viver 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqueles que na sua terra juventude já estão desencarnando, daqueles que nascem com deficiências, com dificuldades. Como justificar isso? Impossível justificar isso. Impossível não pensar que o que o homem não fez, quem fez? Então, o Evangelho, o Livro do Espírito traz para a gente na questão 843, a pergunta de Kardec é se o homem tem livre-arbítrio nos seus atos. A resposta é que ele tem a liberdade de pensar e de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, ou seja, seríamos robôs. Estaríamos aqui robotizados, mecanicamente, fazendo aquilo tudo de uma forma impensada. Então, nós temos a inteligência exatamente para que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio. Imagina você como funciona isso. Imagina um carro a 220 km por hora. Há 15 dias atrás, 20 dias atrás, alguém foi multado aqui na estrada de São Fidélis, a Campos, porque passou ali numa velocidade de 241 km por hora. 241, a polícia rodoviária flagrou e tirou aquela velocidade, 241 km por hora. Alguém mandou ele passar ali a 241 km por hora? Não, foi livre-arbítrio dele. Foi ele que pensou daquela forma, porque ele sabe que a velocidade máxima é 110. Chegando a 120, mas ele passou a 241 km por hora. O risco para ele e o risco para as pessoas que estavam ali transitando. Então, livre-arbítrio, depois disso que não é responsabilidade dele, é sim. Imagina você escalar uma montanha sem equipamentos adequados. Por teimosia, porque eu quero fazer, porque eu quero escalar. Não vai, porque você não tem os equipamentos. Não, mas eu vou. Responsabilidade de cada um individual. Imagina atravessar um rio caudaloso sem saber nadar. Imagina você entrar no mar bravio com aviso de que é perigoso. Nós vimos a reportagem aí. Aquela beleza que aquele mar de Cabo Frio estava um aviso lá que o mar não estava para entrar e alguém entrou e não retornou. Mas o aviso estava lá, o corpo do bombeiro estava lá avisando, não entre no mar, não entre no mar. E a pessoa foi e entrou.
usou o seu livre-arbítrio, vai culpar quem? Quem seria culpado por isso? Aí vai desencarnar, vai chegar lá, mas Senhor, mas eu sabia nadar, mas você sabia que não podia entrar. Estava o aviso lá. Ou seja, você tem inteligência para perceber que é perigoso. Por que entrou? Então nós utilizamos de mal o nosso livre-arbítrio. Porque o Evangelho coloca para a gente que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer de tudo que eu quiser, né? Eu posso fazer de tudo, porque ninguém me controla. Mas eu tenho que ter responsabilidade com as coisas que eu faço. E essa responsabilidade eu tenho que assumir. Se não na presente encarnação, nas próximas encarnações. Né? As minhas responsabilidades. Quando eu entro no mar bravio sendo avisado, isso é um suicídio antecipado. E eu vou ter que retornar aqui para complementar. Aí eu estou perdendo uma encarnação no meu caminho da felicidade. Então, posso culpar o outro? Não posso culpar o outro. Né? E eu tenho que saber do meu autocontrole. Quando alguém me dá uma fechada no trânsito, qual a minha reação? Qual o meu autocontrole? Qual o meu livre-arbítrio? Eu vou correr atrás daquela pessoa para criar uma dificuldade? Ou será que eu vou praticar a compreensão, imaginar que ele estava com processos de muita dificuldade, ia socorrer alguém, e vou parar e vou pedir que ele siga seu caminho sem prejudicar ninguém? Ou será que eu vou persegui-lo? Então, o nosso livre-arbítrio é que nós temos a liberdade, porque nós temos a nossa inteligência para isso, né? E na 844 ele pergunta se o homem desfruta do livre-arbítrio desde seu nascimento. A resposta é que há liberdade de agir desde que haja liberdade de fazer. No princípio, é quase nula e vai evoluindo conforme o desenvolvimento das nossas faculdades. A criança, conforme a idade, aplica o livre-arbítrio de acordo com suas necessidades. Ou seja, a criança, o livre-arbítrio dela é limitado, porque ela vai desenvolvendo as suas faculdades até ela assumir sua verdadeira identidade. Por isso a lei dos homens, né, dá liberdade à criança, ao jovem, depois de 21 anos, onde ele começa a ser responsável por todos os seus atos. Algumas leis 18 anos, algumas 21 anos. Ou seja, então a criança, quando ela nasce, ela não tem esse livre-arbítrio total, porque ela não tem ainda as suas faculdades totalmente desenvolvidas. Por isso depende de nós, da nossa educação, de pegar na mão, de levar aqui, de levar ali, de estar ensinando, de estar educando, até que ela possa assumir suas verdadeiras responsabilidades. O indígena, por exemplo, os índios, eles são considerados inimputáveis em algumas situações, porque eles ainda não têm o conhecimento, as suas faculdades desenvolvidas, como nós, homens modernos, já temos. Então, a partir do momento que a gente vai reencarnando e vai tendo conhecimento e assumindo cada vez mais os nossos conhecimentos, nós seremos cada vez mais responsáveis pelo que fazemos e pelo que deixamos de fazer. Então, tudo isso é de acordo com a própria evolução. Eu não posso culpar o índio quando o homem branco invade a sua terra, leva uma doença que é incurável naquela comunidade e acaba com todos eles. Eu não posso culpar o índio quando o homem branco chega lá e tira o seu alimento e toda aquela aldeia, toda aquela tribo vai sucumbir. E ele reage de acordo mais com seus instintos do que com o seu livre-arbítrio, entendeu? Com o seu conhecimento. Aí ele age com instinto de sobrevivência, instinto de preservação da sua espécie. Então o Evangelho coloca para a gente que quanto mais liberdade de fazer eu tenho, quanto mais evolução eu tenho, mais responsabilidade eu tenho com meus atos. Né? E aí entra a reencarnação, que é a justiça de Deus para eu reparando todas essas minhas dificuldades. Todos os meus erros numa encarnação eu vou ter que estar reparando numas próximas reencarnação. E o esquecimento do passado também funciona dessa forma, é um dos pilares da doutrina, esquecimento do passado. Por quê?
Porque se eu cometi alguma sorte de dificuldade contra as pessoas que estão próximas a mim atualmente, esquecer do passado é uma dádiva. Porque se eu sei que se o meu companheiro, que o meu filho, que alguém da minha relação social, da minha relação de trabalho, foi um grande inimigo do meu passado, fez muito mal a mim, a minha família, alguém que está ali, esse meu resgate com esse companheiro é muito mais difícil. É muito mais difícil. Muitas vezes, se você olhar com o esquecimento do passado, os nossos resgates já estão difíceis, as nossas antipatias gratuitas, né? Os nossos rancores gratuitos, muitas vezes não fez comigo, eu não sei o que está se passando, mas eu não gostei de fulano, eu não gosto, não vou gostar nunca, mas fulano nunca me fez nada, mas eu não gostei, não gosto, entendeu? São as antipatias, possivelmente vibrações negativas de encarnações passadas. Imagina se eu soubesse todo o mal que eu fiz a alguém que está do meu lado, ou todo o mal que esse alguém que está do meu lado me fez. Quanto vai ser mais difícil todo esse nosso processo, né? Toda essa dificuldade. E nós não podemos alegar desconhecimento, né? O tribunal de Nuremberg, onde foram julgados, né? Onde foram julgados os generais da SS nazista de Hitler, o que julgaram lá? Qual foi a defesa deles? Eu estava cumprindo ordem do comandante. Então, através da ordem do meu comandante, eu cometi toda sorte de maldade. Exterminei 600 mil judeus, exterminei as crianças que nasceram com deficiência, exterminei os pobres, fiz toda sorte de experiências com os seres humanos, colocava aquelas pessoas nos caminhões, colocava descarga para dentro para ver quanto tempo as pessoas duravam ali dentro, né? E as crianças que morreram de fome nos campos de concentração. A desculpa qual foi? Eu estava cumprindo ordem. Aí a gente pensa, aonde está a moral cristã? Aonde está a moral cristã? Porque se alguém me manda me atirar da ponte, será que eu vou fazer? Emmanuel coloca para a gente com muita clareza, se o que eu te falar, você não concordar, siga Kardec. E Kardec coloca também com muita clareza, se o que eu falar e você não concordar, fica com sua consciência. Fique com sua consciência, né? Então, faltou ali a moral cristã que Joana d'Arc teve para lutar contra a Inglaterra e para liberar a França do domínio. Imagina você esse caso real, um comandante brasileiro no navio da Noruega vem para o Brasil e ele está em terras internacionais e ele descobre no seu navio 10 imigrantes escondidos no porão do seu navio. Então, nessa vinda dele para o Brasil, tem 10 imigrantes escondidos lá. E ele liga para a Noruega e diz assim, estou com 10 pessoas aqui vindo para o Brasil, escondidos no porão do navio. O que eu faço? A empresa diz assim para ele, jogue eles ao mar. Esse é o procedimento. Siga o procedimento, jogue eles ao mar. Você sabe o que fazer. E aí? Onde está a moral cristã? O que ele fez? Não jogou. Perdeu o seu emprego de comandante daquele navio. É uma pessoa que está viva até hoje. Perdeu o seu emprego de comandante daquele navio, mas trouxe as pessoas vivas até o porto. Olha só a diferença da moral cristã dos nazistas, dos generais de Hitler, para a moral cristã desse comandante. A gente não está julgando ninguém, mas a gente está separando o joio do trigo. Poderia também ele agir da mesma forma, me mandou, é o comandante, vou perder meu emprego de comandante no navio e vou jogar as pessoas lá. Não fez isso, ele não jogou. Então é essa a questão da nossa moral cristã.
Livre-arbítrio em relação à moral cristã. Em relação ao determinismo, tem também a questão do determinismo. Hoje à noite, o meu filho pequeno dorme a noite toda. Eu sei que ele dorme a noite inteira. Então hoje à noite, hoje é sexta, tem uma balada maravilhosa, eu vou para a balada, porque eu sei que meu filho vai dormir a noite toda. E aí o meu filho, de 2, 3 anos, acorda, não vê a sua mãe, não vê seu pai ali perto dele, sai da cama, mexe na tomada, mexe na luminária, e a sua casa pega fogo. Isso é determinismo, porque aquela criança não tinha como resolver aquela situação. Isso é determinismo. É quando o outro é submetido a uma ação minha, quando ele não tem condições de resolver aquela situação. Então, pelo princípio da ação e reação, enquanto a liberdade de pensar é ilimitada, a liberdade de consciência sofre restrições, conforme o nível evolutivo do espírito. À medida que o espírito evolui, a consciência do bem e do mal está bem mais definida neles. É a nossa escolha do certo e do errado. O que é certo e o que é errado? Kardec coloca para a gente isso com muita clareza. Muito será cobrado de quem muito foi dado. A partir do momento que nós avançamos em conhecimento, as cobranças serão maiores. Então aí a gente percebe que eu tenho a minha liberdade de escolha. Eu tenho a minha liberdade de escolha aqui. Mas a minha responsabilidade é superior sempre à minha liberdade. Eu escolho, mas eu sempre tenho mais responsabilidades. Então eu não posso abdicar das minhas responsabilidades, dos meus atos. Eu sou um cidadão que já tem esclarecimento. Eu não sou um indígena mais. Eu tenho esclarecimento. Eu não sou uma criança que ainda está com seus fundamentos desenvolvidos. Eu sou um ser que tem consciência do certo e do errado. Posso trilhar o caminho errado, mas eu sei que eu estou fazendo errado. E eu sei que eu vou pagar por essas responsabilidades minhas. Então ele diz que os instintos são do espírito antes da encarnação. Então eu já trago o instinto. Como eu fui criado simples e ignorante, eu tenho instinto. Os animais têm instinto, mas nós temos inteligência. Nós passamos lá pelos reinos, tudo bem. Mas hoje, a partir do momento que eu reencarnei, num corpo, eu tenho inteligência. E a minha inteligência, cada vez mais, pode me levar ao progresso, ao sucesso, como pode me levar ao fracasso. Eu estou submetido à lei do progresso. Vou chegar a um patamar de felicidade. Mas estou no sopé dessa montanha. Eu preciso galgar essa montanha. E as conquistas são minhas. E minha conquista é com outro. Não adianta eu ir lá para o local isolado. Não adianta eu ficar isolado. Porque o meu isolamento pode me dar técnica de sobrevivência. Mas não jamais vai me dar crescimento espiritual. Meu crescimento é com outro. A questão é com o outro mesmo, é o nosso relacionamento. É como é que eu estou evoluindo, progredindo em relação ao outro. E principalmente o outro que é crítico a mim. Quer gostar de quem gosta de mim, tá bom. Eu quero ver é o crítico. Jesus coloca isso para a gente. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Peça por eles. Reconcilie com ele enquanto você está a caminho. Reconcilie-se com eles enquanto você está a caminho. E as nossas imperfeições são entrave à nossa evolução. Na sua origem, o homem possui instintos, mais avançado e corrompido possui sensações, mais instruído e purificado possui sentimentos. A questão é aonde andam os nossos sentimentos. Aonde que estamos desenvolvendo o nosso amor? E aí vem a prova dos vícios. É mais fácil ser rico ou ser pobre? Quais são as 3 grandes provas que temos que passar? Primeiro, a prova dos vícios. Mas não é o vício de beber, de fumar, não. Todo excesso é um vício. É um vício contra meu corpo. Todo excesso que eu faço contra meu corpo é um vício. É o vício de eu antecipar deliberadamente a minha encarnação. Chico coloca para a gente, bendita dor que me purifica, porque a dor é um aviso das dificuldades que eu tenho em relação a mim mesmo. O que eu estou fazendo de errado com esses vícios?
Por que eu não consigo me livrar desses vícios? A outra prova que nós temos é de pobreza, que é uma prova meritória, e a gente lembra de Lázaro, né? Lázaro, o mendigo, viveram aqui, o mendigo na porta de Lázaro, pedindo uma esmola, pedindo uma comida, de repente desencarnaram os dois, e o mendigo chegou lá e foi recebido com festa, e Lázaro ficou isolado, e Lázaro não entendeu, mestre, o que houve? Esse pediu a prova da dificuldade financeira e passou por ela com todo o mérito. E você, Lázaro, pediu a prova da abastança financeira, o que você fez? Maltratou, humilhou, prejudicou. E Jesus coloca para a gente, onde tiver seu tesouro, lá está seu coração. Né? E Divaldo diz que desde que seja justo e digno, deve manter-se a dignidade na pobreza e manter a generosidade na abundância. Mas a prova da riqueza para o espírito é muito mais difícil. É muito mais difícil a abundância, sim. Eu lembro de Paulo de Tarso, que ele diz, Senhor, porque todo mal que eu não quero fazer, eu faço. Então, dentro das nossas imperfeições, nós precisamos lutar contra esse lado negativo que a gente tem. Esse lado ruim que a gente tem, e que tem em todos nós, mas a gente precisa ir abafando esse lado, precisamos ir abafando esse lado difícil, do rancor, da dificuldade, do não perdão, do não gosto, do não quero, né? Do você me fez mal. Muitas vezes não me fez mal, muitas vezes é a minha sensibilidade que está aguçada, é o meu melindre, é tudo isso que eu tenho de dificuldade, né? Então, pelo princípio da ação e reação, lá na 847, pergunta se a normalidade das faculdades tira do homem o livre-arbítrio. Sim, muitas vezes é uma punição. Ou seja, ele está dizendo para a gente aqui que muitas vezes as nossas dificuldades numa encarnação, as nossas dificuldades físicas, né? Alguém que nasceu com dificuldade física ou com uma dificuldade mental, é uma punição em relação à encarnação, é uma expiação. É uma expiação. Muitas vezes eu tive dificuldades lá atrás e eu vim com essa punição para que eu sofra os constrangimentos que eu fiz o outro passar. Gente, então tudo está submetido à lei da ação e reação. E nós não estamos aqui por acaso. Chico coloca para a gente que o bem que praticamos em algum lugar é o advogado nosso em toda parte. O plantio é livre, mas a nossa colheita é obrigatória, né? Então, o que eu estou semeando? O que eu estou semeando, né? Quais as dificuldades que eu tenho? E muitas vezes eu me perco em coisas pequenas, pequeninas, né? E na realidade, nossos maiores compromissos estão na nossa família. Certa vez, eu fui a Raposo com minha família, contar um caso pessoal. E fui lá com minha família, numa época né? Há um tempo atrás, meus filhos pequenos, e eu cheguei lá em Raposo e o recepcionista veio me perguntar, preencher a fichinha, e ele me perguntou assim, a idade dos seus filhos. E eu falei a idade dos meus filhos. Mas eu percebi um cartaz lá na porta dizendo assim, criança até 7 anos não paga. E o meu filho tinha feito 7 anos e 2 meses. Aí como a gente se perde? E aí eu desci, me aproximei do balcão e ele perguntou, quantos anos tem seu filho? Mas eu não percebi que meu filho veio quietinho por detrás e ficou do meu lado. Eu não percebi que ele estava do meu lado. Né? Ele chegou, desceu do carro, me acompanhou, ficou do meu lado. E eu, para economizar aquele dinheiro, o que eu falei? Meu filho vai fazer 7 anos. Aí ele vira e fala assim, papai, já fiz 7 anos. Papai, eu já tenho 7 anos. O problema é que a gente, quando é pego no contrapé, a gente quer insistir na mentira. A gente quer insistir na mentira porque você não sabe como reagir. Naquele momento eu não soube como reagir. E o recepcionista olhou para mim, aí eu virei para o meu filho assim, falei assim, não, meu filho, você ainda vai fazer 7, você confundiu. Aí ele virou para mim e falou assim, papai, esqueceu do bolo de aniversário? Esqueceu do bolo de aniversário, papai? Aí me desmontou, não teve jeito.
Aí eu virei pro rapaz, você me desculpa, mas eu me confundi ele com o aniversário da irmã dele, eu inventei uma história lá para não ficar mal. Mas olha só o erro meu enquanto pai mentindo. Como que eu posso cobrar do meu filho depois? Olha o exemplo, que ele não minta para mim. Ele vai dizer, papai, lembra daquele dia? Lembra daquela história, meu pai? Entendeu? Então a gente se perde nessa relação, a gente vai se perdendo nessa história. Né? São coisas pequenas, coisa boba, mas é na família então os maiores resgates. Né? E eu vou rapidamente, eu tenho 5 minutos, eu vou rapidamente contar a história do Zé Melado. Hoje é dia dos pais. Eu me lembrei dessa história de Zé Melado, porque é uma história que aconteceu comigo. Zé Melado foi o meu amigo de infância lá no Retiro, lá em Canal das Festas, lá na Baixada. Zé Melado foi o artista da nossa comunidade. Ele já nasceu artista, afrodescendente, cabelinho enrolado, mas Zé Melado já nasceu tocando violão. Não sei como que Zé Melado aprendeu a tocar violão, de ouvir. Zé Melado era o palhaço da comunidade, nas festas, nas escolas, nas quermestres. Era o homem que puxava a folia de reis na nossa comunidade. Era assim a pessoa que a gente usava Zé Melado para tudo. Eu ficava encantado em ver Zé Melado com aquela inteligência fazer toda aquela alegria. Nos bailes da nossa comunidade, era o que tocava o violão e aquele que cantava no nosso baile e animava aqueles nossos forróis. E o tempo passou, nós vivemos ali junto até uns 14, 15 anos. Eu vim para um colégio interno, Deus me tirou lá da lavoura e me jogou no colégio interno, a quem eu sou muito grato. E Zé Melado, a família dele se dispersou. E o tempo passou, o tempo passou, o tempo passou. Um belo dia eu recebo um recado de Zé Melado, que ele morava em Tocos, no canto do Rio de Tocos, era estofador lá no centro de Tocos, precisava falar comigo com muita urgência. E através da indicação, fui lá e encontrei Zé Melado. Mas cheguei lá e não encontrei mais Zé Melado. O artista tinha morrido dentro dele. Zé Melado estava com um terrível diagnóstico de 6 meses de vida, porque precisava comprar um aparelho para o seu coração que custava R$252 mil e ele não tinha como comprar. E eu, como era colunista semanal da Folha da Manhã, cheguei na Folha, coloquei um pedido, salve Zé Melado, levei Zé Melado, tiramos uma foto, colocou em página principal, tem 6 meses de vida com a sua radiografia, com tudo. E o que Zé Melado queria? Sileno, me salva porque eu só quero ver meus filhos crescerem. Um casalzinho de filhos de 3, 5 anos. Um pai, um pedido desesperado de um pai para que ele pudesse acompanhar os seus filhos. E aí começou uma cruzada, não só minha, de algumas pessoas amigas, de algumas pessoas conhecidas, e bate numa porta, bate em outra, e o tempo está passando, e a gente conseguiu o hospital, conseguiu o médico, e o dinheiro, tivemos que entrar na justiça para ver se o Estado dava o dinheiro. Saúde é dever de Estado, direito de cidadão é dever do Estado. E o Estado foi e fechou uma conta aqui na cidade de Campos, para que aquele dinheiro não entrasse e a gente não pudesse, a justiça não pudesse pegar aquele dinheiro para comprar o aparelho para o coração de Zé Melado. E a gente na torcida, aquele desespero, vão morrer, 6 meses está passando, não vai, o diagnóstico pode mudar, Zé Melado. Com 6 meses exatamente, Zé Melado morreu. Não tivemos como salvar o Zé Melado. Então a vida traz muitas frustrações para a gente. A vida é repleta de frustrações, né? E enquanto a gente vê pai que abandona seus filhos, enquanto a gente vê pai que não tem responsabilidade com seus filhos, enquanto a gente vê pai que não tem a consciência da sua responsabilidade em relação à educação, que são espíritos que nós recebemos, que não são filhos, não são nossos, mas são espíritos que recebemos para que a gente possa cuidar. Um dia alguém vai me perguntar o que você fez do filho que eu te dei, que eu te enviei, que você pediu e desejou tanto, e eu te enviei, e o que você fez? Quando eu perco um filho para o mundo, vou sofrer um resgate muito grande mais adiante. A minha responsabilidade depois é muito maior. Os nossos maiores resgates estão na família. Enquanto a gente vê pai que não ama, que não educa, que não acompanha, que abandona,
A gente às vezes é melado, pedindo pelo amor de Deus para ver seus filhos crescerem, e não conseguiu. Não conseguiu. E eu não consegui também, e é uma coisa que me dói, são alguns anos, mas é uma coisa que dói, porque a gente vê como é que as coisas acontecem na vida, e como é que a gente não tem todas as respostas, nem todas as condições, não é? Mas, por outro lado, nós temos aquele pai que ama, que acompanha, que educa, que cuida, né? E que faz com que os seus filhos sejam cada vez melhores. E para concluir, eu vou concluir com essa página do Homenagem aos Pais, um texto de Afonso Romano de Santana, que ele diz que há um período em que os pais vão ficando órfãos dos seus próprios filhos. É que as crianças crescem independente de nós. Crescem sem pedir licença à vida, mas crescem de repente. Cadê a pazinha de brincar na areia, as festinhas de aniversário com palhaços e o primeiro uniforme do maternal? Há um período em que os pais vão ficando um pouco órfãos dos próprios filhos. Não mais os pegaremos nas portas das festas. Passou o tempo da natação e do judô. Saíram do banco de trás do carro e passaram para o volante de suas próprias vidas. Deveríamos ter ido mais à cama deles, ouvir mais suas histórias, ter mais paciência e ver sua alma respirando naquele quarto cheio de adesivos, pôsteres e agendas coloridas. Há um período em que os pais vão ficando órfãos dos próprios filhos. Não os levaremos aos parques, ao shopping, não lhes compraremos mais sorvetes, hambúrgueres e roupas. Eles cresceram sem que esgotássemos nele todo o nosso afeto. Não temos mais brigas dentro do carro, disputa pela janela, pedido de chiclete e cantorias sem fim. Chega o tempo em que viajar com os pais começou a ser um sacrifício e os pais começaram a ficar exilados dos próprios filhos. O jeito é esperar, pois um dia poderão nos dar netos. E o neto é a hora do carinho ocioso e estocado, não exercido nos próprios filhos que cresceram e que não podem morrer conosco. Por isso, os avós sempre distribuem tanto e tão incontrolável carinho. Os netos são a última oportunidade de reeditar a nossa atenção e o nosso afeto. Na realidade, só aprendemos a ser filhos depois que somos pais. E só aprendemos a ser pais depois que somos avós. Que o Senhor possa nos abençoar.